Pronto, agora sim, boa noite, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Eu vou ir aceitando o pessoal, espero que não esteja fazendo muito barulho. Depois eu disponibilizo a gravação. Quem tiver dúvida com a gravação, manda mensagem no grupo, tá? Quem for assistir depois. Vocês, vamos tirar as dúvidas agora, porque a ideia da gente estar junto, ao vivo aqui, é realmente a gente conversar, né? O que eu pensei para hoje, tá? A gente pensar junto um pouco, né, sobre a nossa profissão de professor de tecido. Eu vou trazer alguns conteúdos, né, algumas coisas que eu aprendi nesses anos trabalhando com tecido e principalmente trabalhando online. Eu vou falar bastante sobre o método Descomplicando Tecido, né? Então quem já conhece vai poder contribuir também. E no final eu vou abrir vagas para os cursos. Então, quem quiser entrar na capacitação, quem quiser saber mais sobre a mentoria, ainda não entrou, no final eu vou para essa parte mais prática, tá? Então, vamos lá. Antes de eu falar sobre como a gente pode ter sucesso como professor de tecido, né, trabalhando com tecido, não só como professor, mas o foco vai ser mais a metodologia para professor, eu quero falar um pouquinho da minha trajetória também, né? Porque eu acho que ela tem tudo a ver com o momento que eu tô, com o jeito que eu cheguei até aqui, né? O caminho que eu percorri também. Vocês estão ouvindo bem? O áudio tá ok? Tá, qualquer coisa vocês vão me falando. Então, quem já me conhece, né? Sou a Camila Pasquini. Eu conheci o tecido depois de adulta. Quando eu era criança, eu nasci em São Paulo, fui criada na periferia de São Paulo, e a minha família sempre teve uma condição financeira bem apertada, né? Então, assim, eu nunca passei necessidades na vida, mas a gente também nunca teve confortos, como, por exemplo, ter dinheiro sobrando para fazer uma viagem ou para mim fazer aula de alguma coisa, né? Então, depois que eu comecei a ter vontade de praticar alguma atividade física, quando nova, eu não tive a oportunidade de conhecer muitas coisas, né? Então, assim, as atividades físicas que eu conheci, que era o que a gente tinha na escola, que era o que tinha de graça, eu não gostei de nada. Com 19 anos, então, eu era uma pessoa super sedentária, eu saí de casa para fazer letras, porque eu gostava bastante de ler, ainda gosto, então, eu sou formada em letras, é a minha primeira formação. Eu falo que eu saí com uma mão na frente e outra atrás, porque foi literalmente assim, eu fiz minha mochilinha, saí de casa, meus pais não tinham como me ajudar financeiramente, eles me apoiaram de todas as formas que eles podiam, mas foi assim, vai, se não der certo, você volta, né? E aí eu fui morar na moradia da universidade, eu fiz o Unesp, então ela tem essa opção de moradias estudantis. Depois eu comecei a trabalhar fazendo bicos de garçom, de tudo que aparecia, né? E finalmente eu consegui uma bolsa da faculdade, uma bolsa de estudos. Na época eu estudava alemão, nada a ver com o que eu faço hoje. E aí eu vivia assim, boa parte da graduação. Num determinado momento, eu conheci o tecido acrobático, numa oficina de graça no Sesc. Eu não sei nem direito porque eu fui. Tá? Uns amigos foram, eles já faziam malabares, aí eu falei, eu vou junto ver se eu gosto de alguma coisa que vai ter nessa oficina. E aí tinha tecido, tinha trapézio, tinha lira, tinha um monte de coisa. Eu não consegui fazer nada nesse primeiro dia, não consegui subir no tecido, foi péssimo, mas eu adorei. Eu continuei indo todos os dias, me apaixonei pelo tecido, pelo trapézio, por todos os aéreos. E aí, quando acabou a oficina, eu fiquei órfã de novo, porque não tinha onde fazer tecido. Né? Na cidade que eu morava, o único lugar que tinha tecido era uma escola de pilates, então a aula era super cara, e ela focava mais na prática do pilates, né? Não era o tecido acrobático circense. Então eu não tinha onde fazer, não tinha como ir para outros lugares fazer. Eu tinha um sonho, e aí eu conheci uma menina da faculdade que tinha um tecido. E ela me emprestou esse tecido. Então eu comecei com um tecido emprestado, e ela me ensinou algumas coisas, uns treinos que a gente fazia na faculdade, onde a gente conseguia colocar o tecido. E depois, eu comecei a ver vídeo no YouTube, fuçar, procurar todas as formas de aprender. Quando eu já estava completamente viciada por tecido, eu passei a viajar para convenção, a Sesc da cidade vizinha tinha oficina de graça, eu ia fazer, dava um jeito.
Então, eu tive uma formação autodidata e também correndo atrás dessas oficinas, né, desses cursos gratuitos que eu poderia fazer, tá? Aí eu comecei a conhecer as convenções de circo, que não sei se vocês já participaram, se alguém participa de convenção, manda uma mensagem, levanta a mãozinha, mas geralmente você paga uma inscrição super baratinha, e aí você pode participar de toda a programação. Então, nossa, eu ia, pirava, né? Fazia todas as oficinas, todos os workshops, treinava o dia inteiro. Aí tudo que eu aprendia, eu voltava, ficava treinando, anotando. Na época não tinha nem como a gente gravar, então eu tinha os cadernos, eu anotava tudo que eu aprendia. E foi assim que eu aprendi tecido, né? Sem muito ter onde treinar, treinando em árvore, em lugares improvisados. Mas em um determinado momento, abriu a primeira escola de circo da cidade que eu morava. E, por coincidência, eles não tinham ninguém para dar aula de tecido. Tá? Isso é uma coisa bem comum, até hoje isso acontece. A gente tem uma demanda por professores de tecido e aéreos, né? E, às vezes, as escolas não encontram. Então, me convidaram para dar aula, porque eu já sabia fazer um monte de coisa. Eu não tinha nenhuma formação, nenhum curso, além das oficinas, dos workshops que eu tinha feito. Mas como eu queria muito, muito isso, muito trabalhar com isso, ter um lugar para treinar, que eu também teria como treinar na escola, né, com colchão, tudo certinho, e não tinha ninguém que sabia mais que eu, então eu aceitei, né, eu fui sincera na época, eu falei, nossa, eu não tenho formação na área, eu só treino, mas como eu sei mais que todo mundo, me convenceram também, não, se você não der aula, vai ser a gente, então vai lá, né. E aí eu aprendi na prática. A primeira coisa que eu percebi, e que quem é praticante está começando a dar aula, né, ou quando começou a dar aula percebe, é que é muito diferente ensinar do que praticar. Né? Acho que todo mundo que está aqui, que já dá aula, tem clareza disso. Se não tem, é uma das coisas que eu vou deixar de dica aqui. É bem diferente. Então, eu me frustrava muito as alunas também, porque eu mostrava um monte de vezes os movimentos, eu conseguia fazer e elas não aprendiam. Da turma de 10, 2 alunas aprendiam e as outras não conseguiam fazer, né? E aí eu comecei essa pesquisa por metodologia, pela criação da metodologia que eu tenho hoje. Então, foi ali na prática, no meu treino, nessas primeiras turmas presenciais que eu fui desenvolvendo os educativos, essa proposta da progressão, fui definindo que exercícios fazer para cada movimento, dividindo o movimento em partes, né? Claro que eu fiz cursos, eu fiz aulas, aprendi com outras pessoas também. Boa parte dos famosos aqui do Instagram, que todo mundo segue, todo mundo gosta, aí eu passei pela mão, cheguei a ter a oportunidade de fazer curso, fazer workshop. Então, o meu método tem coisas, né, que vieram de outras pessoas também, lógico. Acho que todo mundo, hoje em dia, a gente tem uma conexão muito grande, né, pela internet, mas fui desenvolvendo um método descomplicando o tecido dessa forma. Na prática, com as minhas primeiras alunas que sobreviveram e conseguiram aprender, e eu aprendi muito com elas também, né? E nesse processo eu sempre estudei muito, sempre pratiquei muito, sempre corri atrás. Quando eu comecei a dar aula, eu ia para São Paulo sempre, Campinas, fazer workshop, fazer curso, tudo que eu podia. E depois de um tempo, eu percebi que só isso não estava sendo suficiente para mim conseguir conquistar as coisas que eu queria com tecido. Né? Porque o que acontecia, eu trabalhava muito, eu estudava muito, e eu ganhava muito pouco. E trocando com outros professores, eu fui percebendo que isso era uma realidade da classe, né? E todo mundo se questiona sobre isso, tanto por ganhar pouco pela sua hora-aula, pela sua apresentação, né, o seu trabalho artístico, ou as instabilidades que a gente tem. Então, às vezes o seu salário está ótimo, quem presta serviço em escola, aí chega novembro, dezembro, janeiro, os alunos vão embora, nosso salário diminui, né, se a gente ganha por hora-aula, e é isso, né, a gente passa esse perrengue. Então, eu quero contar para vocês um pouquinho o que eu mudei, né, o que eu fiz além disso, que eu acho que todos nós buscamos, né, fazer cursos de técnica, se aprimorar, treinar. E não é que isso não seja importante, né? Eu só cheguei onde eu cheguei porque, sim, eu estudei muito, eu fiz muitos cursos, eu me dediquei muito e criei um método, mas não foi só um método, né, que me possibilitou hoje ter uma rotina mais tranquila, ter um faturamento maior com tecido, poder trabalhar um pouco menos também, né?
Tudo bem, gente? Se vocês quiserem falar alguma coisa, que eu vou falar um monte hoje. Agora eu vou dar uma olhadinha no meu roteiro aqui para ver se eu não me perdi. Perfeito. Então, nesse momento, né, que eu cheguei, que assim, eu já tinha uma metodologia muito boa, eu já tinha muito resultado com as minhas alunas, eu já estava dando capacitações para as alunas em formato presencial, então eu já estava passando esse método adiante, mas eu continuava assim, nessa instabilidade. Eu trabalhava muito de segunda a sábado, dando aula em 2, 3 escolas. Nessa época eu dava aula de alemão, de tecido, de flexibilidade. Eu fazia bambolê para vender, dava aula de bambolê. Tá? Acho que todo mundo se identifica um pouco com isso, né? Fazia um monte de coisa para conseguir no final do mês fechar as contas, sobrar um dinheirinho para fazer alguma coisa. Aí tem aqueles meses que são ruins. E junto com isso, em 2020, acho que todo mundo lembra o que aconteceu, né? A gente passou pela pandemia, o fechamento das escolas. E aí, imagina, o meu rendimento que já era instável, que eu já tinha que trabalhar em 3 lugares para ter dinheiro para fazer alguma coisa, de repente foi caindo, porque foi parando de dar aula, foi levando isso, né? Muito tempo, as escolas fechadas. E aí eu tive que dar um jeito, né, de reinventar, de conseguir dar aula mesmo com os espaços fechados, e eu comecei no online. Talvez alguns de vocês já estivessem por aqui, né, já me seguissem nesse começo, mas eu comecei com aulas ao vivo, particulares. Então, eu dava aula para as alunas que já me conheciam, aí eu comecei a divulgar, comecei a dar aula para outras alunas ao vivo, tudo particular, até o momento que, assim, estava tudo dando certo, mas a minha agenda começou a ficar muito lotada, e eu tinha que trabalhar muito, né, para conseguir ter lucro. Então, eu ganhava melhor, mas era até a exaustão. Foi aí que eu comecei a investir realmente no online, criar os cursos, criar a plataforma e, né, perceber que era isso que faltava, né, usar esse canal que eu tinha já na internet, no Instagram, nas redes sociais, para me valorizar profissionalmente, para divulgar meu trabalho, para vender esses cursos. E foi tudo isso que levou, né, a ter resultado. Claro que, como eu fiz tudo sozinha no começo, eu patinei bastante. Então, fazem 4 anos que eu estou no online, e foi realmente em 2023 que eu entendi o que eu estava fazendo. Que eu encontrei ali uma forma que funciona, que eu trabalho menos realmente, tenho mais resultado. Né? Então, eu vou trazer um pouquinho isso para vocês. Então, hoje eu posso falar que o método Descomplicando, o que eu desenvolvi dele no online, me traz, né, sucesso profissional. Boa noite, Bianca, que entrou depois. Antes de falar um pouco, né, sobre o método e dividir com vocês algumas dicas, que é a ideia hoje, né, eu quis contar um pouquinho da minha história, um pouquinho do método, eu vou compartilhar o slide com vocês, mas para a gente chegar nessa parte das dicas e ficar um pouquinho mais visual, tá? Se vocês quiserem comentar alguma coisa, né, algumas pessoas já falaram que se identificam com essa situação. Vocês estão vendo minha tela? Deu certo? Sim. Eu estou pulando porque esse começo eu preferi falando para a gente ir se vendo, tá? Então, em 2020 eu comecei, né, com tecido online, eu contei um pouquinho para vocês que com os cursos, a divulgação, que eu consegui melhorar a minha remuneração, minha valorização profissional, né, pela primeira vez. E por que a gente está aqui hoje? Porque isso que eu consegui, né, me valorizar profissionalmente, criar os meus cursos, ter uma rotina mais tranquila e hoje trabalhar com o que eu gosto, ter resultado com isso, é uma coisa que eu não quero deixar só para mim, né, que eu quero dividir também com outros professores, porque uma das coisas que eu busco é a valorização profissional da nossa modalidade, né, como um todo. E eu acredito que isso não é algo que eu vou conseguir sozinha, tá? Que alguém pediu para entrar, por isso que eu diminui a tela. Então, eu acredito que dividindo isso com vocês, né, as coisas que eu percebi que funcionam, esse caminho, eu vou contribuir muito mais com a nossa valorização profissional do que sozinha, né? Fazer todos os cursos do mundo, gravar, eu vender todos os cursos, eu fazer tudo isso. Então, a gente está aqui hoje exatamente por isso,
tá? Porque eu quero dividir com vocês esse caminho, né, para trabalhar de uma forma mais tranquila com o tecido. Deixa eu voltar para a tela grande. Então, antes de falar sobre como ter sucesso com tecido acrobático, eu queria pontuar o que seria ter sucesso para mim, né? E aí a gente conversa um pouquinho também. Eu acho que a gente tem 3 pontos e muitas vezes a gente negligencia alguns deles, né? O primeiro que seria se a sua aula funciona. Então, se os alunos aprendem, se os alunos estão evoluindo, se eles não se lesionam, não se machucam na sua aula, se eles gostam da aula, se eles se sentem bem na aula, né? Então, assim, acho que boa parte dos professores que têm um bom método tem esse sucesso com os alunos. O segundo, talvez seja mais difícil, o segundo ponto, é a gente ter lucro, a gente ganhar bem, que seria para mim ter conforto, né, ter uma estabilidade financeira, que a gente não está trabalhando para correr atrás de boletos, parcelando tudo no cartão, ficando sem dinheiro nas férias, né? Então, o mínimo de conforto financeiro. E, por último, ter uma vida, né? Conseguir descansar, conseguir treinar, não se sobrecarregar, ter tempo, né, para desfrutar, enfim, dos frutos do nosso trabalho mesmo. Tudo bem? Queria saber se vocês concordam com essa visão de sucesso, se tem algo que vocês acrescentariam aí nesses pontos, né? Que às vezes a gente só pensa no resultado dos alunos. Pode falar, quem levantou a mãozinha, Maíra, né? Quiser ligar microfone ou mandar no chat, alguém. Angel? Oiê. Oi. Estão me ouvindo? Sim. Talvez para completar, e sucesso também seria treinar, né? Ter o tempo hábil para dedicar a nós mesmos, né? Investir a nós mesmos para a gente manter o contato com o tecido que seja, mas para nós mesmas, né? Não só para os desejos dos alunos, e suprir os nossos também. Eu imagino que isso também seria um sucesso. Com certeza. Para mim, entra no ter tempo, né, de vida. Porque teve momentos em que eu passei por todos os estágios, tá? Eu passei pelo primeiro que eu não tinha sucesso em nenhum dos pontos. Eu dava aula e saía, meu Deus, que merda. E as alunas, não, cara, você vai conseguir, você faz tão bem, você vai conseguir ensinar pra gente. Há um momento em que sim, nossa, eu comecei a conseguir saber ensinar, né? Eu comecei a desenvolver um método, as aulas foram melhorando, as alunas adoravam a aula, todo mundo amava, me chamava para dar workshop, mas eu ganhava R$ 20 por hora, tá? 20, R$ 30 por hora. E não tinha tempo, porque eu estava sempre dando aula, né? Porque ganhando 20, R$ 30 por hora, quantas aulas você precisa dar? Quantos bambolês você precisa vender, né? Para você pagar suas contas. A partir do investimento no online, das aulas ao vivo, o primeiro curso, eu conseguia ter lucro com o tecido, eu conseguia ganhar muito melhor, mas eu gastava, assim, 24 horas por dia trabalhando, tá? Sábado, domingo, feriado, eu estava gravando curso, eu estava respondendo pessoas, eu estava criando conteúdo, eu estava postando coisa no Instagram, então não tinha vida. 8 horas da noite, 9, eu dava aula. É uma coisa que hoje eu consegui finalmente, por isso que eu digo que foi em 2023 que eu comecei a ter sucesso com online. Porque antes, para mim, conseguir ganhar dinheiro, eu trabalhava muito mais. Não que eu não trabalhe hoje, mas era de uma forma sem gestão, sem planejamento, sempre correndo atrás das coisas, tendo que fazer o que eu precisava para amanhã, hoje, às 9 da noite. Né? Então, assim, não tem como. Então, eu tive essa virada de conseguir finalmente, né? Vai fazer um ano mais ou menos que eu tenho essa rotina mais tranquila. Eu consigo, 6 da tarde, desligar o computador na maioria dos dias, não pensar mais nisso. Sábado e domingo eu não trabalho, com raras exceções, né? Uma aula da Descomplicando, da plataforma que eu vou fazer no domingo. Mas mesmo assim, eu tenho dias da semana que eu vou compensar. Então, finalmente, eu acho que eu posso dizer que eu tenho sucesso trabalhando com tecido. Né? Claro que a gente sempre está evoluindo, está melhorando o nosso trabalho, né? Mas eu acho que eu cheguei no momento de dividir com vocês isso também. E consigo treinar, né? Como a Angélica comentou, também é um medidor de sucesso para a gente. Então, faz um ano que eu estou treinando todas as semanas também.
E aí, o que me possibilitou, né, um dos fatores ter esse sucesso com tecido, ter uma rotina mais tranquila, foi o método Descomplicando Tecido. Hoje eu posso dizer que ele me traz sucesso em todos esses âmbitos, né? Porque com esse método eu consigo preparar e ministrar as aulas de um jeito mais eficiente, mais prático. Eu tenho mais resultado com os alunos, né? Substituindo esse método da tentativa e erro por um preparo físico adequado, educativos, progressões. Eu preparo as aulas muito mais rápido, então eu economizo tempo. Eu me desgasto menos nas aulas, porque a gente tem técnica didática, né? Para demonstrar, que vai além de demonstrar o movimento, né? Então, quando a gente trabalha só demonstrando o movimento, a gente fica sobrecarregado, né? Não sei se vocês sentem isso, já sentiram também, tá? Mas tudo que eu vou fazer, se eu tiver que demonstrar, fica muito cansativo. E aí é um dos fatores para a gente não treinar também. Nem querer ver a cara do tecido depois de dar tanta aula. Me pede ajuda, me manda uma mensagem depois. O que fazer quando você ganha R$15 sendo uma metodologia formada? Com certeza, o que está faltando você investir não é a metodologia de ensino agora, mas são as outras partes, né, do que você precisaria, que a gente vai chamar de um negócio, uma empresa. Que seria esse investimento num planejamento, esse investimento na organização, na gestão, nas vendas, na divulgação, né? E aí, com certeza, tem fatores que vão ser mais importantes. Tá? Eu vou explicar um pouco sobre isso até o final da aula. Eu vou parar de apresentar só para ver se tem alguém pedindo para entrar. Que eu ouvi o barulho, mas não tem. Que estranho. Enfim, né? Então, o que eu penso sobre a metodologia, o que eu percebi nos últimos anos, né? Que com o método a gente acaba tendo mais tempo, só com o método de ensino, né? Que é o que eu ofereço na capacitação nível básico, porque a gente vai preparar as aulas muito mais rápido. Hoje em dia, eu brinco que eu nem preciso preparar a aula, porque tá tão na minha cabeça o método, que a aluna fala, eu quero fazer uma aula, quero aprender tal movimento. Eu abro uma caixinha e aí eu já sei os exercícios que ela precisa fazer, eu já sei a progressão. Então, no dia, eu vou ver a dificuldade dela e vou ajustar só. Ah, tá, ela precisa fazer mais esse exercício do que esse. Ela precisa limpar mais o movimento, ela já consegue fazer, ou não, ela tem que treinar a coordenação. Então, nesse sentido, desde que o método Descomplicando veio para o online, eu comecei a abrir as turmas de capacitação, eu acho que ele já dá um grande resultado para as alunas, nessa economia de tempo, nessa praticidade e nesse desgaste físico também, porque a gente aprende como ensinar sem ter que demonstrar todos os movimentos. Né? A gente consegue usar uma descrição clara, uma linguagem que os alunos entendem, a gente consegue mostrar o movimento do chão, deitado no colchão, em pé com o pé no chão. A gente usa também outros recursos, por exemplo, um aluno mais avançado fazer um movimento para ele treinar e você já explicar para os outros. E até vídeo, tá? Hoje em dia as aulas online eu dou no mesmo lugar que eu estou fazendo aula teórica com vocês. Eu vou falando, se a pessoa não entender alguma coisa, eu ponho um vídeo, e é isso, tá? É assim que eu consigo treinar, é assim que eu tenho vontade, que eu crio os desafios a Descomplicando feliz, que eu tenho tempo para ir lá treinar, ficar pulsando sequência, né? Então, a gente precisa disso, se a gente quiser crescer profissionalmente, se organizar para ter esse tempo, né? Então, quem já fez o curso de capacitação nível básico, quem já conhece a metodologia, sabe como ela funciona, sabe que melhora bastante isso. Então, por exemplo, se eu vou ensinar inversão para um aluno, eu não vou deixar ele tentando fazer a inversão, nem vou ficar empurrando ele, e nem vou ficar mostrando toda hora como que inverte, porque não vai adiantar nada. Ele já viu, ele não vai entender vendo se ele já viu e não conseguiu fazer, não é isso que falta. Né? Eu uso a inversão como exemplo, mas a gente pode pensar nisso para tudo. Então, o que a gente faz no método? Trabalha os exercícios que funcionam no chão e no tecido, e aí a gente trabalha mobilidade, força, flexibilidade, coordenação motora. Quando a gente vai para o tecido, também vão ter os exercícios de força, de coordenação, que vão ajudar ele a ganhar força e entender o movimento. E depois a gente vai ter a progressão, que são partes do movimento, ou começar do mais fácil para o mais difícil. No caso da inversão, que vai ser do apoio do nó, braço flexionado, joelho dobrado, até você chegar no braço, perna estendida.
Então, quando você sabe isso para todas as bases, para todos os movimentos, fica muito mais fácil, né? E isso permite também a gente trabalhar com turma multinível, porque a gente pega um tema para essa aula e consegue adaptar. Todo mundo vai treinar chave de cintura, só que cada um vai fazer o exercício da progressão de acordo com o seu nível, né? Então, isso é uma virada de chave que facilita muito tudo isso. Mas o que eu percebi nesses últimos anos, né, e por que eu mudei um pouco, vou mudar um pouco agora a forma que eu trabalho e o que eu entrego para vocês também, é que apesar de ter todo esse método, ainda faltava alguma coisa na metodologia Descomplicando Tecido, que é o que faltava para mim também. Quando a Camila, lá de 2, 3 anos atrás, trabalhava loucamente até 10 horas da noite para conseguir vender 20 cursos ali, ficar feliz, pagar o que ela tinha gastado, sobrar um dinheirinho, né? Então, ainda faltava alguma coisa, apesar do meu trabalho entregar muito, dar muito resultado, né? As alunas usarem o método. E é essa fase que eu estou entrando agora. É isso que eu vou dividir um pouco com vocês, que seria quando eu comecei a me organizar, a me planejar, fazer a gestão da empresa, a gestão pessoal, realmente criar estratégias para divulgar meu trabalho nas redes sociais, criar cursos que fizessem sentido, criar e aprimorar Descomplicando Tecido, né? Porque a plataforma foi sendo aprimorada, e aprimorar minha maneira de vender também. Né? Porque tudo isso, infelizmente, hoje em dia, o professor não basta ele ser bom na técnica dele, né? Infelizmente, se pudesse eu só treinar o tecido, maravilhoso. Mas depois de anos batendo cabeça, eu percebi que isso era o que eu menos precisava agora, porque eu já tinha técnica, eu já sabia dar as aulas, então o que eu precisava é focar nessa outra parte. Porque se você tem o seu próprio espaço, ou se você quer ter o seu próprio trabalho, criar workshops, vender suas apresentações, que seja, você não vai ser só um autônomo, né? Se você não quiser passar perrengue, a gente tem que passar por uma profissionalização, né? Começar a pensar que a gente vai criar um negócio, criar uma empresa, mesmo que uma microempresa, né? Um microempreendedor individual, uma MEI, para você começar a ter essa estrutura, porque é ela que vai sustentar, né, no fundo, tudo isso. Vamos lá, Amanda, pode falar, depois eu abro os slides. Cadê? Acho que ela saiu sem querer. Acontece, às vezes, você levantar a mão, aí vai apertar o botão para falar e sai. Vou esperar um pouquinho. Vocês querem comentar alguma coisa? Ah, voltei. Ai, socorro. Vou apertar no microfone e cliquei no desligar. Eu também sabia que era isso. Assim, para nós, né, para quem está começando como professor, assim como foi para você também, a gente tem essa carga mesmo no começo, que tem que trabalhar muito mais. Eu acho que isso acaba sendo natural para qualquer área. No começo você dá um gás para conseguir ter um retorno lá na frente. Mas eu tenho impressão, eu sim, já tenho sentido no meu trabalho, que eu estou com você desde agora que eu comecei, que eu já estou entregando coisa que eu nem imaginava que poderia ser. Então, a gente vai ter que trabalhar bastante agora no começo, talvez um pouco mais? Sim, mas com os seus cursos, como você já passou por todo esse processo, agora está com tudo planejado, já entendeu, já, né? Vai entregar para a gente o que vai facilitar. Talvez a gente não tenha que trabalhar tanto assim como tem que trabalhar, mas não vai ter que ser. Ah, como que eu vou divulgar? Porque você já vai entregar isso, né? Então, perfeito. Porque a gente erra muito quando a gente está começando. Eu errei muito, gente, no online, tá? Eu trabalhei, fiz um monte de live, fiz um monte de coisa, entreguei um monte de conteúdo. Quando eu vi, não tinha um Pix na minha conta, tá? Só tinha gente pedindo, aí, faz um tutorial de não sei o que lá, só me dando trabalho de graça. Né? Então, eu não quero que vocês passem por esses processos. Ou gastar um tempão para fazer um post que depois você posta e fala, nossa, mas por que eu fiz isso para o pessoal gostar? Só para o pessoal curtir. Né? Então, assim, eu acho que toda essa estratégia, a ideia é realmente que vocês poupem tempo. A Carol fez uma pergunta aqui no chat. Pratica desde os 7 anos tecido, se sente insegura com os métodos que usa, não tem nenhuma reclamação. Uhum.
Eu acho que o feedback das suas alunas, Carol, é o mais importante, né? Então, você sentir... Lembra do que eu falei dos pontos que eu avalio para ver se a gente tem sucesso como professor? E o primeiro deles é você ver se a sua aula funciona, se os alunos estão aprendendo, se eles estão evoluindo, se eles não se machucam, se você vê que eles estão se divertindo na sua aula, se eles gostam da sua aula, com certeza seu método está funcionando. O que acontece é que a gente sempre pode melhorar. Tá? Eu tenho a capacitação de professores desde 2017, ela já mudou tanto, gente. Quem está na capacitação gravada, às vezes eu vou enfiar aula nova lá dentro. Porque, nossa, eu ensinei um movimento para uma pessoa e aquele exercício não funcionou, e eu tive que inventar outro. Aí eu achei, nossa, olha, esse exercício funciona para quem tem essa dificuldade. Então, assim, se você não está segura, observa bem esse feedback das suas alunas, e procura, né, que nem a gente está fazendo aqui, trocar com outros professores, fazer, às vezes, outros cursos, porque tudo isso vai te dando segurança, né? Você dividir com a gente como que você ensina tal movimento, como que você dá aula, vai também te dar segurança de que você está no caminho certo, de que tem outras pessoas que fazem assim, que isso funciona, né? Acho que eu respondi mais ou menos, se tiver com dúvida ainda, manda de novo. Eu não sei quem que levantou a mão primeiro, tá? Só tem vocês duas, quem quer começar? Amanda, é a mesma coisa ou é outra coisa que você vai falar? Outra coisa? Não, acho que eu levantei, apertei de novo. Tá. Ai, Então é você mesmo, Ju. Oi, gente, boa noite. Boa noite. Eu só queria fazer um comentário, na verdade, sobre erros 1000 que a gente comete nos inícios, que é como espaço, assim, né? Como espaço físico, como no começo a gente foi apostando em abrir muitas turmas, e aí a gente tinha muitos horários disponíveis, que ia, tipo, 1, 2 alunos, e aí a gente se lascava inteira, porque não tinha como pagar os professores, e não se pagava nunca, né, nos primeiros anos. Mas, assim, grandes erros que eu espero nunca mais repetir. E aí também perguntar se a orientação no sentido da mentoria, acho que você já vai falar disso depois, mas enfim, se vai ser mais especializada de acordo com cada pessoa e as situações, enfim, se vai ser para espaço também, essas coisas. Boa noite. Boa. Eu acho que todos esses erros que a gente passa, eu quero criar bastante esse espaço de troca entre professores, porque a gente não precisa errar que nem você errou, por exemplo, né? E vocês não precisam errar como eu errei. Então, quando a gente está aqui e conversa, a gente acende o alerta para o outro. Olha, será que eu estou abrindo muita turma, que não está cheia? Sim. Isso aí eu colocaria até um erro de planejamento mesmo, de gestão, né? De precificação também, assim, quantos alunos eu tenho que ter nessa turma para pagar o professor? Quanto eu tenho que cobrar deles? Se for ter 2 alunos na turma, quanto teria que ser essa mensalidade, né? Então, para mim, envolve precificação e planejamento, nesse caso, gestão das turmas, né? E aí vocês aprenderam na prática, né? Agora essa vocês não erram mais. Quem trabalha com turma, encher a turma é uma prioridade. E aí, ter esse planejamento, fazer uma precificação correta, vender bem, né, essa turma, para ela encher antes de você abrir outra. Então, às vezes, a gente quer abrir um monte de coisa, mas não, eu tenho que vender primeiro isso, depois eu abro outra, se estiver vendendo, né. Sobre a mentoria, eu vou entrar em mais detalhes depois, mas ela vai servir para espaço físico ou online, escola online, que é o caso do meu negócio, né, que hoje é uma escola 100% online. Também para quem quer híbrido, eu tenho uma escola, eu trabalho, mas eu queria ter um curso online para deixar vendendo, sem eu precisar fazer mais nada, sem eu precisar gravar, né, sem eu precisar dar aula. Então, eu vou envolver tudo isso, e apesar de ser em grupo, a ideia é que o grupo tenha o mesmo tema, mas a gente adapte para cada pessoa, né, para cada negócio, tudo que eu vou propor. Porque eu sei que cada pessoa está num momento, né? Então, quando a gente trabalha em grupo, a gente tem que adaptar. Do mesmo jeito que eu trabalho a técnica dessa forma, na mentoria, que vai ser essa parte mais do negócio, a gente vai trabalhar assim também. Eu trago um tema e a gente adapta para esses níveis, para esses contextos, né, que a gente vai ter. Acho que eu respondi. Alguém perguntou mais alguma coisa? Tem a pergunta dos R$15 a hora, depois me manda uma mensagem que a gente conversa mais, tá? Mas tem várias estratégias para aumentar esse faturamento, que vão passar por um monte de processos, que eu vou comentar, eu vou dar algumas dicas sobre isso, tá?
Eu vou abrir o slide só para mim não me perder, vou compartilhar com vocês. Senão eu falo um monte de coisa e perco o foco. E aí vocês vão levantando a mão se precisarem. Esse slide eu já comentei um pouco, né? Que o método de ensino, ele traz para a gente praticidade, eficiência, o que vai te dar mais tempo livre, menos desgaste. Mas eu percebi que, infelizmente, ter um método de ensino não é o suficiente para você ter a valorização profissional, o sucesso profissional, né? Que é o que eu passei por anos prestando serviço, estudando pra caramba, e não conseguindo ser recompensado por isso. Então, o que eu estudei foi que os cursos de tecido e de circo não me prepararam, né? Me organizar, me planejar, precificar melhor, criar meus cursos, divulgar meu trabalho, encontrar os clientes certos, né, que me valorizam e realmente ganhar o que eu merecia. Então, a principal coisa que eu quero deixar para vocês hoje é essa última frase, que além de ter um método, você precisa se organizar melhor e divulgar o seu trabalho, né? Essa é a única forma de ser reconhecido por ele. Tá? Se você não mostrar o seu trabalho, se você não divulgar ele, ninguém vai fazer isso por você. Eu vou fechar um pouquinho para ver se alguém pediu para entrar. De novo barulho, e ninguém pediu para entrar, mas tudo bem. Eu trouxe aqui alguns pontos, eu já passei por eles, tá? Mas eu fiz organizadamente aqui. Depois eu compartilho esses slides com vocês no grupo, se alguém quiser voltar em alguma coisa aqui. Mas esses 7 pontos que eu coloquei aqui são coisas que eu gostaria que tivessem me contado quando eu comecei, tá? Da aula, quando eu comecei no online, né? Quando eu comecei aqui postar coisas no Instagram, a investir nisso, porque eu perdi bastante tempo, né? Por não ter estratégias. Eu acho que essas dicas são, assim, para a gente já começar o ano numa outra perspectiva também. Então, o primeiro ponto, né, se você quer, bem óbvio isso, tá? Bem clichê, mas a gente precisa ouvir de novo às vezes. Se você quer que 2024 seja diferente, você tem que começar fazendo diferente. Então, se a sua aula não está dando resultado, se os seus alunos não estão evoluindo, se eles estão se machucando, ou se você dá aulas boas, mas não ganha bem, seu salário está baixo, se você ganha bem, mas não tem tempo para aproveitar, está trabalhando de segunda a segunda praticamente, não está tendo tempo para aproveitar sua família, seus amigos, sua vida, enfim, não dá para repetir as mesmas coisas, né? Então, se você continuar trabalhando da mesma forma, fazendo os mesmos tipos de curso que você faz, repetindo essas estratégias ou a falta de estratégia de planejamento, ano que vem vai acontecer a mesma coisa. Vai terminar 2024, vai cair o número de alunos, o seu faturamento, janeiro você vai estar passando perrengue, correndo atrás do prejuízo, né? Eu vivi nesse ciclo há muito tempo também. Então, se você começar a se organizar, se planejar, né, ter estratégias para o seu negócio, com certeza a gente consegue criar um contexto melhor, né, ainda esse ano. E aí, o segundo ponto, que eu acho que tem tudo a ver com o que eu estou fazendo aqui, por que vocês estão aqui, né? É não subestimar o poder das redes sociais, mas também não ser só um arroba no Instagram, tá? Você precisa se profissionalizar. Como assim? As redes sociais, elas têm um grande poder de divulgação. Claro, porque é de graça, você criou uma conta ali, você posta, você fura a bolha, digamos assim. Então, na época que eu comecei a postar no Instagram, eu estava lá em Araraquara. Agora eu tô aqui em Juquitiba, que tem 20 mil habitantes, ninguém nem sabe o que é tecido, e eu vivo de tecido, porque eu furei essa bolha, eu consegui levar o meu método mais longe. Então, assim, não usar as redes sociais hoje, eu vou dizer que é uma burrice. Por quê? Porque a gente está deixando dinheiro na mesa, literalmente, né? Está deixando clientes passarem, oportunidades passarem. Nem só sobre dinheiro, você conhecer outros profissionais, você ser convidado para projetos, participar de eventos, né, que você vai ficar sabendo através dessa rede. Então, usem as redes sociais. Mas o que acontece, o que eu fiz por muito tempo também, tá, gente? A gente acha que só a rede social é o seu negócio. Então, eu criei lá o arroba, lá, tecido Camila Pasquini, fiz um monte de vídeo e, nossa, tipo, empresária, tenho uma empresa. E não, na verdade, a gente tem só um arroba no Instagram, né, que não é nosso. Se o Instagram acabar, se ele mudar, se ele fechar, ferrou, perdeu tudo que você tinha. Então, a gente pensar que o Instagram é sim o YouTube, o Facebook, se alguém usa, TikTok, todas essas redes, até o Pinterest, são ótimos canais de divulgação que você tem que usar. Se você ainda não usa, meta esse ano é usar,
mas de uma maneira estratégica e aliado a uma profissionalização do seu negócio, né? Que vai se aliar, criar um CNPJ. Se você já tem uma renda com isso, se você não tem, tudo bem. Quero dar aula de tecido, mas não tenho nenhum rendimento. Fazer o registro da sua marca, se você tem um nome já do seu espaço, da sua escola. Aí eu queria que vocês me contassem se alguém já tem registro de marca, se alguém tem CNPJ ou não. Pode ser no chat, se vocês quiserem. Já pensaram sobre isso, né? Sim. São passos importantes, tá? Maravilha. A logo você vai usar no processo de registro de marca, tá? O registro de marca você consegue fazer sozinha, depois eu vou passar essas informações para os professores, se vocês quiserem eu até mando no grupo, tá? Não vai precisar nem comprar nada para receber essas informações. Mas você consegue fazer o registro de marca, você só vai ter que pagar uma taxa no início e uma taxa quando sair. A do início, se eu não me engano, é sempre alguma coisa, e no final é 300 e pouco também. Então, é um investimento que dá para fazer. Não precisa de muita coisa, você vai mandar o nome da sua marca, vai mandar o logo, cores, informações assim, tá? Aí demora pra caramba para sair. Eu pedi o meu registro no ano passado, ainda não saiu, mas quando você pede o registro, a sua marca fica garantida. Então, se alguém quiser registrar descomplicando o tecido acrobático, não vai dar, porque eu já pedi antes. Mas eu estou esperando rolar esse processo. O CNPJ também é bem fácil, tá? Você abre de graça pela internet. Se é aula de tecido acrobático, a gente só precisa do MEI. Quem é fisioterapeuta, educador físico, tem a carteirinha, sabe? Tem que pagar CREF, CREFITO. Eu acho que não pode ser MEI. Aí, se você tiver um faturamento a partir de determinado valor, compensa você ser ME, né? Entrar no Simples. Mas se o faturamento é baixo, eu sugiro ficar como CPF mesmo, até compensar, né? Teria essas diferenças. Estou vendo os valores aqui que vocês estão mandando, tá? Muitas vezes a gente tem uns problemas de precificação também, né? Eu já passei por isso, tá? Eu ganhava pouco, mas por quê? Porque a escola que eu trabalhava cobrava pouco. Eu vi a mensalidade dos alunos e falava, gente, esses alunos estão pagando muito barato, não tem como vocês pagarem a luz da escola, o aluguel, os colchões, a revisão do material. Então, não é assim, nossa, as pessoas são ruins e falam, eu vou pagar só R$ 15 para aquele escravo daquele professor. Normalmente, é má precificação, tá? A escola mesmo cobra errado, e aí cai sobre quem? O professor, coitado, né? Porque não sobrou dinheiro para pagar ele. Então, às vezes, é isso. Por isso que a gente pensa bem na precificação das aulas, porque é caro. Nossa modalidade é muito cara. Tá? Calcula aí que a gente gasta de material de corda, de mosquetão, de colchão, de curso, de investimento que a gente faz. Pode falar, Karen. Qual categoria é classificada para registrar como MEI ali? Tem várias opções. Não tem professor de tecido acrobático. Tem até trapezista, tá? Trapezista tem lá na MEI, mas não tem aerialista, professor de tecido acrobático. Você pode colocar artista circense, e aí você pode colocar mais de uma categoria. Eu coloquei artista circense, e eu tenho também professor de arte e cultura. É bem genérico. Tá? Como circo, é arte, é uma manifestação cultural, se enquadra. Então, eu coloquei esse e coloquei artista circense por causa de apresentações, né, outras coisas. Mas não tem nada específico. Tá. Beleza. Como pode pôr um monte de coisa, não tem problema. Eu já dei aula de idioma, então eu tenho até professor de língua estrangeira. Então, vocês podem ir colocando. Tá certo. Não, só isso. Só isso? Então, você, Laura. Oi, Cá. Então, a minha pergunta pode ser bem leiga da minha parte, mas é que eu não sei mesmo. Por que abrir um CNPJ? Tipo, no meu caso, eu não tenho um espaço meu. Eu sempre dei aula para escolas, né? Então, eu nunca tive um espaço meu. Mesmo assim, eu precisaria abrir um CNPJ?
Depende um pouco do momento que você tá? Como eu digo, se você não tem nenhum faturamento, abrir uma MEI vai te gerar um gasto de R$ 70 por mês do boleto que você vai ter que pagar do MEI e DAS. Então, nossa, eu dou 2 aulas por mês, ganho R$ 200. Não faz o CNPJ ainda, porque você vai estar pagando 70 de imposto que você não está usando, né? O que é bom de ter o CNPJ? Você se profissionaliza. Isso traz credibilidade. Se você for lançar um curso online, se vocês olharem as páginas dos meus cursos de venda, tem o CNPJ ali embaixo. Eu pago menos imposto do que se a arrecadação que eu tenho hoje, se eu pagasse imposto como pessoa física, eu pagaria mais do que por ter o CNPJ. Você consegue emitir nota, né? Se você quiser, dependendo da arrecadação que você tem, até obrigatório, depois você emite nota. Mas quem está muito no começo, não tem renda com isso ainda, não precisa, né, realmente. O que precisa? Ter essa profissionalização de já ir separando o financeiro, fazendo sua gestão, organização, para no momento em que você estiver ganhando mais, você sobre o seu CNPJ. Mas você já está caminhando. Então, abrir o CNPJ é abrir uma MEI. Sim, sim. Certo. A gente começa como MEI, né? Como professor de tecidos, pode começar como MEI, que é o imposto mais barato possível. Aí, atualmente, o faturamento é de 81 mil, eu acho, anual, máximo. Se você passa dos 81 mil, aí você tem que virar microempresa. Aí muda a regra de impostos, vai pagar um pouquinho mais. Mas dá para ficar como MEI nesse começo, tranquilamente, né? Já dá uma boa segurança. Outra vantagem, tá muito importante, para a gente que é autônomo, não tem carteira assinada, você está pagando seguros, né? Você está pagando previdência, e aí depois de alguns meses que você pagou, você tem direito a seguro saúde e seguro social, que no nosso caso não tem. Então, se você se machucar, tiver algum acidente de trabalho, você pode receber, né? O INSS. Então, é uma forma de... É uma contribuição bem pequena, tá? Não esperem aposentar com a MEI, mas você vai contribuindo já com alguma coisa. É melhor do que nada, tá? Deixa eu ligar meu computador na tomada. Eu desliguei ele para ligar a luz, agora eu vou ficar mais escurinha, mas o computador não vai desligar. Alguém tem mais uma dúvida prática? Sim? Eu vou voltar nesses pontos do slide, que aí depois a gente fala um pouco mais sobre os cursos também. Esse terceiro ponto eu já comentei, tá? Não vou ficar muito nele, que ensinar tecido é muito diferente de fazer e vai muito além de demonstrar o movimento. Então, a gente tem que ter um método de ensino e a gente tem que ter um método que vá além de demonstrar. Por quê? Porque demonstrar sobrecarrega o professor, demonstrar muito também não inclui todos os alunos, porque tem aluno que é auditivo, que ele aprende mais ouvindo, tem aluno que é sinestésico, ele aprende mais fazendo um educativo, fazendo uma progressão do que vendo você fazer. Outra coisa, isso tira a nossa longevidade, né? Eu tenho 36 anos, não sei vocês, mas eu não quero dar aula de tecido para sempre, né? Quando eu tiver 50 anos, será que eu vou conseguir dar tantas aulas, demonstrar tanto? Será que eu vou querer? Às vezes a gente se lesiona, às vezes a gente engravida, vai ficar um período sem poder fazer tudo, né? Então, assim, é muito útil você conseguir ensinar sem demonstrar, muito, muito mesmo. E como eu disse, eu e várias professoras do método que fizeram os cursos conseguem hoje em dia ensinar sem demonstrar, só falando, né, usando outros recursos. Quando eu demonstro, eu brinco que são as simulações, porque eu vou fazer ali do chão, eu vou fazer em pé, eu não vou realmente subir e fazer tudo lá de cima, porque senão eu não consigo treinar depois, né, não tenho nem vontade. O quarto ponto, né, também fui para frente errado. O quarto ponto, que seria só estudar tecido, não vai te valorizar profissionalmente. Não importa quais e quantos cursos você faça. Isso é um pouco triste, tá? É triste. Porque teve um momento que eu falei, gente, eu já fiz tanto curso, comprei todos os livros que tem, estudei, tudo que tem eu tô, e eu ganho R$30 agora. Aumentou meu salário para R$30, dá vontade de chorar, né? Então, a gente tem que ter um equilíbrio. Às vezes eu vejo professores muito bons, com muita metodologia, que estão há muito tempo no mercado, e só estudam tecidos, só estudam aéreos. E é um momento que você tem que abrir um pouco isso, infelizmente, né? Principalmente se você é autônomo, ou se você presta serviço e ganha muito pouco.
ou se você tem um espaço, você quer que esse espaço cresça, né? Quer que ele tenha uma gestão melhor. Vai ter um momento que você vai ter que equilibrar. Faz um tempo que eu estou nesse momento, então, assim, meu foco não é só treinar tecido. Eu treino minhas 2, 3 vezes na semana o meu tecido. Eu tenho um momento que eu vou gravar os tutoriais, né, dos meus cursos, da plataforma, que eu vou estudar a sequência nova. Mas o resto do tempo eu trabalho nas outras coisas. Tanto estudando, né, quanto trabalhando. Ano passado, para vocês terem uma ideia, eu não fiz nenhum curso, nenhum investimento financeiro em curso de técnica. Nenhum. Eu decidi, eu falei, eu não vou mais fazer por um tempo. Nenhum workshop, nenhum curso, nem vou ficar treinando coisa nova. O que eu desenvolvo de coisa nova é para Descomplicando. Eu vou pegar e vou inventar uma sequência agora para Descomplicando. Por quê? Porque o meu foco está sendo em crescer o meu negócio. Então, eu preciso fazer isso. Né? Então, todo o investimento que eu faria no ano em cursos, que é uma coisa que eu gostava de fazer, eu fiz todo numa mentoria. Né? Aliás, o investimento que eu faria de uns 2, 3 anos em curso, eu fiz todo numa mentoria. Mas foi fundamental para mim alavancar o que eu estava fazendo. E principalmente, né, nem falando de dinheiro, né? Eu comentei com vocês no Instagram que eu dobrei o faturamento esse ano. Mas o principal é que eu estou trabalhando menos. Tá? Eu estou trabalhando de uma forma que, nossa, eu consigo terminar mais cedo e ir tomar banho de rio. Eu consigo sábado e domingo, antes do lançamento, eu descansei sábado e domingo inteiro, eu não fiz nada. Normalmente eu estaria mandando mensagem para os outros, postando coisa, gravando vídeo. Não, estava tudo pronto já, né? Então, o que eu precisei fazer hoje? Vim aqui, estar aqui com vocês, mandei mensagem para alguns, né, para chamar para aula, mas tudo isso fez muita, muita diferença. Quando eu realmente investi nisso, em estudar isso, e para mim foi muito mais difícil. Por quê? Porque eu estudei com pessoas que nem sabiam o que era tecido. Então, às vezes eu fiz curso de marketing, de venda, que não funcionou para mim. Porque o que a pessoa vendia funcionava daquele jeito. Agora eu quero vender aula de tecido acrobático online. A pessoa vai clicar no anúncio e vai falar, nossa, como que põe o tecido? Era o que eu mais recebia, era o dia inteiro. Ai, como que põe o tecido? Aí eu tinha que explicar tudo para a pessoa, para ela falar, não dá para pôr na minha casa. Né? Então, tudo isso... Por quê? Porque eu tive que adaptar tudo para o nosso nicho, né? Que é o que eu quero trazer para vocês. Alguém levantou a mão? Sim? Se for perguntar, pode perguntar, tá? Não? Foi sem querer, será? Outro ponto que eu trouxe, né, aqui, que eu acho muito importante, que a gente falou do Instagram, enfim, de como usar as redes sociais é importante, é que postar sem objetivo, sem estratégia e sem monetizar não é sustentável. Tá? A gente tem que focar em ter resultados e não engajamento, né? O tão famoso engajamento. Tá? Pode parecer estranho isso, mas eu já contei para vocês que, assim, ó, gente, 2021, 2022, meu Instagram era muito bombado. Nossa, eu postava um vídeo, todo mundo salvava, compartilhava, comentava, me mandava mensagem, era uma loucura. Mas eu não tinha as estratégias certas, às vezes eu não sabia por que eu estava postando, eu não tinha alguma coisa para vender para aquelas pessoas, eu estava trabalhando de graça, por engajamento. E o que a gente ganha quando a pessoa dá um like, comenta, compartilha? No máximo, visibilidade, tá? No máximo, vai fazer o algoritmo entregar mais o seu vídeo. Mas eu passei por momentos que, assim, nossa, 400 pessoas salvavam meu vídeo, eu recebia 10 mensagens, era todo mundo, ai, grava um tutorial do Porto para mim, como que monta a grega, como que faz essa queda, nem bom dia eu recebia direito, né, era só a pessoa me pedindo coisa. Por quê? Porque eu não tinha estratégia, eu não me posicionava direito, eu não monetizava esse conteúdo, né, o que me interessa hoje? Eu posto as coisas, às vezes, gente, pode olhar no meu Instagram, não tô mentindo, não é demagogia. Olha lá alguns vídeos que eu postei, vocês vão ver aí 20 pessoas curtindo.
Camila, o áudio tá travando. Não tá dando para te ouvir. Aqui também. Tá cortando a voz. Voltei agora. E se der esses problemas, eu saio e volto, tá? Eu estava comentando da questão do engajamento, né? Que a gente escuta muito aí o pessoal do marketing digital falando que a gente tem que ter engajamento, engajamento, engajamento. Claro que o engajamento vai fazer com que mais pessoas recebam o seu conteúdo, mas não necessariamente vai te converter no que você quer, que poderia ser vender suas aulas, encher suas turmas, tá? Vender seus cursos, enfim. Então, hoje eu tenho menos engajamento, mas eu consigo viver de tecido online. Tá? Eu vendo mais e tenho menos engajamento. Então, assim, eu ajustei o meu conteúdo de uma forma que ele funciona para o que eu preciso, para o que eu quero, para chegar nas pessoas certas, né? Não é que eu quero só dinheiro no Instagram. Eu quero também que o meu trabalho chegue nas pessoas certas, que vão entrar na minha plataforma, que vão fazer as aulas, ter resultado com as aulas, que vão entrar no meu curso e vão aprender um método, vão melhorar as aulas delas, né? Muito mais para mim é isso do que qualquer coisa. Você levantou a mão? Se quiser perguntar, pode ligar o microfone. A gente deixou umas dúvidas ali no chat, se tu conseguir dar uma olhadinha para responder para nós. Obrigada. É que como eu saí por causa do microfone e voltei, a pergunta sumiu. Se vocês quiserem, escreve de novo ou fala também, se for mais rápido. Se alguém quiser perguntar alguma coisa também, aproveita. Eu tenho uma dúvida sobre a parte de monetizar. Seria no sentido de impulsionar os posts sempre com pagando para impulsionar, é isso? Não necessariamente. Monetizar vai ser no sentido de alguma forma, aquilo te trazer um retorno financeiro. Tá? Então, por exemplo, eu postei um vídeo falando da minha trajetória como professora, porque eu queria que as pessoas entrassem nessa aula de hoje. Eu queria que elas me conhecessem e falassem, nossa, que legal, eu também comecei assim, eu também aprendi sozinha, também passei esse perrengue, então eu vou entrar na aula dela, por quê? Porque nessa aula eu vou vender o meu curso também. Tá? Além de toda essa troca que a gente está tendo. Ou mesmo, vou monetizar meu conteúdo. Eu vou postar um vídeo de uma sequência minha, mas porque eu quero ver que as pessoas vejam o que eu faço, porque depois eu vou chamar elas para entrarem na minha comunidade. Né? Eu vou estar vendendo o meu trabalho ali. Eu não estou postando só para as pessoas falarem, nossa, como a Camila é linda, faz tecido bem. Né? É para, nossa, olha, será que a aula dela é legal? Vou experimentar. Então, é nesse sentido, tá? O que você falou dos anúncios seria impulsionar os anúncios, né, ou patrocinar. Que é uma forma de você investir dinheiro nos seus conteúdos de venda, principalmente, né, gente, para chegar em mais pessoas, tá? Isso depois a gente comenta um pouquinho também. Tudo bem? Agora eu vou ver a pergunta do chat, tá? O que seria uma mensalidade barata? Depende um pouco do contexto. Tá? Por quê? Porque uma mensalidade barata em São Paulo é diferente de uma mensalidade barata numa cidade do interior ou em outro estado. Tá? Tem uma variação bem grande regional que a gente tem que levar em consideração. Mas o que eu penso? Pensando no salário do professor, o que eu indico para quem está começando da aula é tentar uma negociação de pedir ali uns R$50 por aula. Então, pensa, se você vai ter que pagar pelo professor R$50 por aula, quanto que você tem que cobrar na mensalidade? Quantos alunos tem que ter em cada turma? Né? Então, o barato vai ser nesse sentido. Nossa, eu estou cobrando R$150 por 8 aulas, tá barato.
porque não vai dar para manter isso, tá? Eu penso que depende muito do contexto, tá? Mas para mim, 4 aulas por mês de tecido tinha que ser no mínimo R$200. No mínimo. 4 aulas no mês, uma vez na semana. Tá? Por que eu digo isso? Porque se você for fazer natação, que é uma modalidade muito cara, que tem que limpar a piscina, tem que fazer tudo isso, na minha cidade, que é uma cidade de 20 mil habitantes, é R$320 para nadar uma vez na semana, 50 minutos. Tá? Você entra na piscina, acabou a aula, você já está saindo. R$320, 4 aulas por mês. E eu vejo como uma coisa parecida, a gente não precisa limpar a piscina, mas a gente tem um colchão que custa ali, nossa, milhões de reais. A gente tem mosquetões cordas que todo ano você está jogando fora, você está trocando. A gente tem um risco envolvido na modalidade. Você não vai botar qualquer pessoa para dar aula, essa pessoa tem que ter formação, você tem que ter todo um cuidado. Então, eu penso assim, não dá para a gente falar, vou cobrar R$300, então 4 aulas por mês, porque a gente ainda está um pouco longe desse cenário, pelo menos nas cidades que eu já morei. Né? Em São Paulo, eu acho que é bem possível cobrar até mais que isso, por exemplo. Mas pensem nisso, em modalidades que têm um gasto muito grande com estrutura. Então, eu gosto muito de pensar, a natação cobra isso, por que a gente não pode cobrar, né? Sim. Aí é uma construção mesmo. Sim, eu acho 140 pouco atualmente. Tá 180? Já seria mais razoável, né? Claro que não vai ser de uma vez, tá? Às vezes a gente cobra a nossa turma 120, não vai dar para aumentar para 200 de uma vez. Mas você faria um planejamento para gradualmente ir chegando nesse valor. Ter um reajuste semestral. Ou uma coisa que funciona muito, reajusta para aluno novo só. Por quê? Porque o aluno que já pagava barato vai doer no bolso dele. Ele vai falar, nossa, mas o aluno novo, ele não sabe quanto que custava. Para ele, nossa, ele gostou, ele vai pagar, é 180, não é 140, ele não, né? Então, isso é uma coisa que funciona para ir acontecendo aos poucos, para ir aumentando essa precificação. Mas comparem, vocês têm que fazer também um estudo de mercado, tanto das aulas de tecido, quanto que se cobra em média, quanto de outras modalidades, tá? Só que peguem modalidades que são mais valorizadas. Por exemplo, não vai comparar com a aula de poli. Por quê? Porque a aula de poli normalmente é barata, tá? É mais barata que o tecido, não dá. E por que não dá? Porque a gente usa colchão, porque o tecido tem que lavar, porque tem que trocar mosquetão, tem coisas que no poli não tem. Tá? Tem que ter essa... Por que eu tô falando isso? Porque tem uma argumentação também por trás. Por que o tecido tá mais caro que o poli, professora? Por isso, isso, isso. Porque olha toda a estrutura que tem, é diferente a precificação. Olha, tem essa corda, tem essa polia, tem esse mosquetão, tem tudo isso que estraga. Tem esse colchão, né, que também custa caro. Então, sempre pense em modalidades acima. Ah, quanto que tá o balé? Quanto que tá a natação? Tá? Essas coisas mais... O pilates, quanto que tá a aula de pilates? Por que o tecido é tão mais barato? Se usa aparelhos também, né? Então, a gente pensando nessas referências, tá? Se vocês forem perguntar mais alguma coisa, eu vou voltar um pouquinho aqui para o slide, para a gente fechar essa parte. Depois de falar que não adianta você postar sem estratégia, né, eu vou falar também que não adianta ter um marketing excelente se você não tiver uma estrutura da empresa ou um método de ensino, uma metodologia de ensino que funcione, tá? Isso aconteceu muito nos últimos anos. Eu também vim dessa geração, digamos assim. Ah, o marketing digital é a salvação do seu negócio. Posta um monte de coisa, faz live, faz lançamento, vende 100K, né, essas promessas. Mas isso não se sustenta sozinho. Porque imagina, você faz um ótimo marketing, tá? Tem pessoas, escolas que às vezes não tem muito dinheiro para investir, mas que mesmo assim contrata um trabalho de marketing, investe todas as fichas nisso. E aí, às vezes, isso vai te trazer o quê? Vai te trazer clientes interessados, vai te trazer visibilidade, mas você não vai conseguir sustentar isso. Como assim, né? Ah, chegou desse post que eu fiz, dessa ação, um monte de alunos, mas eu não tenho nem alguém para atender eles, para mandar mensagem para todo mundo, para vender. Ou eu precifico mal,
Então, chegou um monte de cliente, mas eu cobro barato pela minha aula, então eu vou trabalhar pra caramba com essa ação de marketing, não vou lucrar para pagar o próximo mês. Ou esses alunos vão chegar e eu não tenho um método bom, eles vão fazer um mês de aula e vão embora, porque a aula não é boa. Ou eles vão chegar, a aula é ótima, mas eu não tenho um bom atendimento do cliente, eu não consigo gerir bem o espaço, eu tenho turma vazia, eu não tenho professor, eu não consigo gerir a equipe que trabalha comigo. Então, se a gente foca só no marketing, isso pode ser muito ruim também, porque o seu negócio tem que estar estruturado para receber, né, o que o marketing vai trazer, para receber esses clientes novos, esses seguidores novos e converter eles em clientes, tratar bem esses clientes, atender bem eles, né? Então, a gente viveu muito esse momento do boom do marketing digital, mas a gente pensar que ele é importante, mas ele é só uma parte, junto com a gestão, com o planejamento, com o financeiro, com o administrativo, com o atendimento ao cliente, com as vendas, tudo isso tem que funcionar junto com esse marketing, né? Digamos assim. Tudo bem por enquanto, gente? Sim? E aí, o que eu coloquei ali para finalizar, né? O último ponto, que seria a última dica. Então, para a gente ter um negócio sustentável, a gente ter sucesso com tecido, eu tenho que ter um equilíbrio entre essas coisas. Entre um método, que sim é a base, tá? Porque a gente, como professor de tecido, o nosso objetivo maior é o nosso método, é a nossa aula. A gente não pode perder isso de vista, né? Mas a gente tem que ter o tempo para fazer a gestão e o planejamento, para fazer o financeiro, para fazer a divulgação do seu trabalho, para vender o seu trabalho. Porque às vezes a gente dá uma ótima aula, maravilhosa, os alunos ficam felizes, mas a gente não divulga isso direito, então tem turma vazia. Você dá uma aula maravilhosa. Eu já dei aulas incríveis, a sala vazia, porque a escola não divulgava direito. Eu que tinha que divulgar no meu Instagram, aí os alunos falavam comigo, eu mandava falar com a escola, e aí atendiam eles mal, eles voltavam atrás de mim. Então, era um exemplo assim, tinham professores ótimos, que davam aulas ótimas, mas a escola não fazia bem a divulgação nem as vendas. Então, não se sustentava também. E aí, além desse método, né, método muito bom que a gente vai entregar para o aluno, uma gestão, uma organização muito bom, um planejamento muito bom, a gente aprender como divulgar, valorizar nosso trabalho e vender nosso trabalho. Tudo isso é técnica também, né? Tudo isso é estudo. Tudo isso a gente consegue trabalhando junto, com orientação e desenvolvendo. Então, esse ano, né, a maior dica que eu queria deixar para vocês é ampliarem esse leque, né, e acharem esse equilíbrio. E não ficar só na base da correria e do método. Então, a gente estuda, faz um monte de workshop, faz um monte de curso, dá uma aula, mas está sempre correndo atrás do próprio ralo, porque não tem dinheiro, porque não precifica direito, né? Isso até mesmo se você presta serviço para uma escola é útil, porque vai ser o caminho para você melhorar a sua valorização. Tanto como criar seus cursos, como abrir o seu espaço, né, também. Que muitas vezes a gente presta serviço, mas a gente gostaria de ter nosso espaço. Ou a gente tem nosso espaço e quer organizar ele melhor. Então, a dica esse ano, além de focar nesses cursos de prática, a gente focar na gestão. Né? A Karen falou aqui de fidelizar o cliente também, manter o valor para o aluno antigo. Sim, eu uso muito isso, tá? Muito, muito essa fidelização. Quem está na Descomplicando Tecido faz tempo, paga o mesmo valor lá do comecinho, tá? Que é o valor que eu lancei com desconto, ou o valor antes do reajuste. Travou, vocês estão me ouvindo? Tá tudo bem? Então, por exemplo, quando eu abri e lancei a Descomplicando, a mensalidade era R$ 64,99 o mensal. Teve aluna que entrou com 20% off que eu dei no lançamento de presente. Essas alunas pagam 40 e pouco, menos de R$50. Hoje em dia, eu cobro R$99 a mensalidade da Descomplicando. Eu vou aumentar para essas alunas antigas? Não, não vou aumentar. Né? Por quê? Porque elas já estão comigo, eu quero que elas continuem. Nossa, elas estão comigo lá desde o começo, então elas têm essa vantagem, né? Então, isso sim. E aí, o que eu falei dos reajustes também. Ah, eu estou cobrando muito barato. Não aumenta dos seus alunos antigos. Seus alunos antigos aumentam um pouquinho. Aumenta para os novos, né? Porque, como eu disse, se eu pegar alguém que paga R$50 na plataforma e aumentar para 100, vai fazer diferença para essa pessoa, né? Ela vai sentir.
Mas a pessoa que está entrando agora, ela vê tudo que ela vai ter acesso e ela não acha caro. Porque não é, né? Ela já está acostumada com esse valor também. Então, isso faz parte dessa fidelização, com certeza. Dúvidas por enquanto? Alguma coisa que vocês queiram falar, desabafar, comentar comigo? E aí, né, eu vou passar um pouco pelos cursos agora, pela novidade da mentoria, que a partir de hoje, além do método de ensino, que vocês já têm acesso na Descomplicando Tecido, eu vou disponibilizar o acesso a essa parte também da minha metodologia, né, de organização, planejamento, divulgação, vendas, então tudo isso que eu fui desenvolvendo, né, nesses últimos anos principalmente, e aí eu vou explicar um pouco para vocês como que está funcionando esse novo formato da capacitação. A gente tem gente que não fez nenhum curso aqui meu, a gente tem gente que já fez os cursos gravados, assim como a gente tem gente que já entrou, né, na mentoria, na novidade, antes mesmo de eu abrir as vagas. Tá? Então, eu vou explicar um pouquinho porque cada pessoa vai se enquadrar no momento, né, dessa formação. A mudança que eu fiz nesse processo de capacitação foi pensando em entregar para vocês essa parte, né? Que extrapola a aula, porque, como eu disse, infelizmente, hoje em dia, não basta você dar uma boa aula. As pessoas precisam saber que a sua aula é boa, conhecer o seu diferencial, se identificar com você e com a sua escola. Você precisa mostrar como é a experiência dessa pessoa fazer a sua aula, né, e não qualquer outra aula. Por que a sua aula é tão legal, a sua escola é melhor que as outras, ou a sua modalidade vai oferecer um diferencial? Porque a pessoa não vai adivinhar, né? Ela não vai chegar, nossa, tecido acrobático é super legal, eu vou lá fazer aula com a Miriam, com a Karen, com a Angélica, né? Eu vou lá na HUP fazer aula porque caiu do céu. A gente vai ter que levar até as pessoas isso, mostrar o nosso diferencial. E foi assim que eu consegui destacar o meu trabalho, né? Eu sempre falo isso, eu falo para as professoras que estão comigo, tem professores que eu conheço que sabem muito mais do que eu, que poderiam gravar cursos, capacitações, nossa, assim, incríveis, mas eles não fazem isso. Eles não divulgam o trabalho deles, eles não se posicionam, então isso realmente é um diferencial, né? Para você que já tem um bom trabalho, isso vai mudar tudo, tá? Então, a partir de agora, a minha capacitação tem duas partes. A primeira, que é o nosso curso básico, curso gravado, que algumas de vocês já fizeram, né? O que eu entrego nesse curso gravado? Toda a metodologia de ensino do nível iniciante básico. Então, aí você aprende toda a parte teórica de segurança, precificação básica, como preparar suas aulas, desde o iniciante até a pessoa desenvolver todas as bases. Né? Então, a gente tem aulas praticamente prontas ali dentro, onde você tem o aquecimento geral, aquecimento específico, os educativos, a progressão, a técnica dos movimentos, as variações, tudo bem mastigado. Isso seria, assim, um primeiro passo, né, no método, bem recomendado para você que está começando a dar aula ou quer começar, ou já pratica, mas não tem nenhum contato com didática, com metodologia. Ou até mesmo eu já dou aula, mas a minha aula não está funcionando, está faltando educativo, está faltando exercício, né? Meus alunos não estão rendendo. Então, esse curso seria bem legal para isso, para esse momento. E a outra parte da capacitação seria a mentoria, né? A mentoria, ela inclui o curso gravado, né? Então, quem entrar na mentoria vai ter acesso a esse curso gravado, mais encontros ao vivo, numa mentoria em grupo. O grupo vai ser de 15 pessoas no máximo, para que a gente consiga realmente interagir, realmente trocar, adaptar tudo para cada pessoa, né? E qual que é a proposta? A gente faria um encontro por mês em grupo para trazer algum tema desses que a gente vai trabalhar, né? Depois eu passo todos os temas no slide ponto a ponto. Apresentei o tema, vai ter sempre tarefas para a gente executar. Por exemplo, a parte bem de organização ali do início. Ah, eu não fiz o registro de marca ainda, não tem uma logo, eu vou deixar essas tarefas. Ó, entra nesse site para pedir o seu registro de marca, né? Ou chegou na parte de conteúdo, eu vou deixar a tarefa do conteúdo que você vai tentar gravar para a gente postar, para trazer determinado objetivo. Além disso, a gente vai ter um canal de comunicação bem próximo pelo WhatsApp.
Vocês vão poder, todo momento, tudo que surgir de dúvida, de dificuldade, vocês vão lá alugar meu cérebro. A ideia da mentoria é alugar o cérebro da sua mentora para resolver os seus problemas junto com você. E também do grupo, né? Porque não vai ser só eu e você, vai ser eu e mais 15 professores junto com você, 14, né, no caso, que também já viveram os mesmos problemas que você está vivendo, ou que já passaram por esse momento, ou que já erraram, né, de determinadas formas. Então, a ideia é a gente realmente estar junto, tá? Vocês vão ter vários bônus nessa turma, que são, assim, tudo que eu fizer nesses primeiros 6 meses, quem tiver na mentoria vai ter acesso. Então, eu fiz uma imersão, vocês vão poder participar. Lancei um workshop, vocês vão receber o acesso. Lancei um e-book, eu vou mandar de presente para vocês no nosso grupo. Tá? Então, quem entrar na mentoria tem esse acesso bem VIP a tudo que eu fizer. E a mentoria, ela está funcionando de uma forma bem personalizada. Então, eu não vou dar nenhum link, assim, para as pessoas se inscreverem. Pagou, se inscreveu. Por quê? Porque eu tenho esse controle de número de vagas e também de quem está pronto para entrar na mentoria. Em que sentido? Realmente vai dar resultado para você? Realmente o que eu vou propor, o que a gente vai trabalhar, funciona para você, é o que você está precisando? Porque às vezes a pessoa quer fazer, mas eu vou perceber que ela tem que fazer o curso básico primeiro, que ela ainda não está nesse momento, né? Ou, de repente, a pessoa ainda não quer fazer um investimento, um comprometimento desses 6 meses de mentoria, ela quer conhecer o método antes. Então, como eu vou disponibilizar essas vagas? Na verdade, agora, gente, a gente tem 4 vagas nessa mentoria, tá? Por quê? Porque quem é minha aluna, quem já está no método, já foi falando comigo, eu já fui fazendo essas reuniões dessa primeira turma. Então, se alguém quiser tentar entrar nessas vagas, né, conhecer mais, vai me mandar uma mensagem, eu vou mandar o link aqui para vocês, para conversar comigo. Aí a gente vai marcar uma reunião, tá? A mentoria eu estou sempre fazendo por reuniões, porque aí você vai me explicar qual o momento que está o seu negócio, o que você está precisando, quais são os seus projetos para esse ano, ou que você gostaria de fazer. Aí eu vou ver se está alinhado, né? Vou te apresentar todos os pontos da mentoria, tudo, e aí a gente afinaria, né? Se dá certo ou não. Então, se alguém quiser participar, tem que me mandar uma mensagem. Eu vou mandar o link aqui do meu WhatsApp, mas vocês estão no grupo também, tá? Então, vocês conseguem me mandar direto por ali, né? No grupo do evento, me chamar no WhatsApp. Mas eu vou mandar aqui. De qualquer forma, se alguém quiser me mandar uma mensagem para pedir mais informações da mentoria, tá? Eu vou abrir um pouquinho o slide, só para mostrar essas informações mais visíveis de valor, forma de pagamento e tudo mais, né? E ver a diferença dos 2 cursos. Tá? Para vocês também irem tirando dúvidas. Então, nesse momento, né, a gente vai ter o início dessa fase de mentorias também. E aí, como que a gente poderia acessar a mentoria? Eu já expliquei para vocês que tem esse processo seletivo, né? E a mentoria inclui esses 6 encontros de mentoria, que é um encontro ao vivo por mês, onde a gente vai organizar a escola, né, ou criar uma escola online ou presencial, vai aprender a precificar, divulgar, vender as aulas, criar produto digital ou workshop presencial, né, enfim, e aumentar a sua margem de lucro. Mais esse direcionamento que eu comentei ao vivo, né, mensalmente, diariamente, pelo grupo do WhatsApp. Bônus, vocês vão ter acesso aos cursos gravados da capacitação básica e intermediária. Então, quem já fez tem essa renovação, né, dos cursos, se precisar. Quem não fez vai ter acesso. Toda a técnica, método de ensino, e essa turma é a turma piloto, então eu estou lançando ela com valor abaixo do que as próximas, né? Ela vai sair por 2.000 esses 6 meses, quem já fez capacitação ainda tem esse presente, que são R$600 de cashback, né? Como vocês já pagaram o curso básico, por exemplo, que eu dou acesso, eu daria esse desconto, e o pagamento pode ser parcelado em até 6. Aí vai ter um pequenos juros do cartão, né? Quem tiver interesse a gente vê junto. E os 2.000 à vista. No momento eu tenho essas 4 vagas, tá? Para mentoria. É um investimento muito pequeno, porque a gente vai economizar muito tempo, né? E ter um retorno rápido, tá? Porque se vocês aplicarem as estratégias de venda, de criação de produto, de divulgação, com certeza a gente recupera até mesmo o investimento na mentoria, né? Eu vou falar do curso de capacitação um pouco mais, tá? Também. Vocês têm alguma dúvida até esse momento?
Alguma coisa que vocês queiram que eu explique melhor? O que eu pensei de temas para essa mentoria é o primeiro mês, planejamento, gestão e organização. O segundo, a gente parte para uma parte de posicionamento, né, construção de marca, de valorização profissional, precificação. Por quê? Porque se valorizar profissionalmente, se posicionar nas redes sociais, é que vai fazer com que vocês consigam se valorizar e cobrar mais pelas aulas. Então, tudo isso vai caminhar junto. Aí, o terceiro mês de mentoria, a gente entraria muito no processo de produção de conteúdo, realmente para entender por que produzir conteúdo, que tipo de conteúdo produzir, como postar, isso em diferentes redes sociais, né, de acordo com os interesses de vocês. Depois a gente iria para a parte de criação de produto, tá? Que seria o quê? Eu vou ensinar como a gente cria um curso, uma plataforma, um workshop, um e-book, desde como eu coloco numa plataforma para vender, como eu crio a página de vendas, como eu crio um e-mail, todas essas coisas, né? E depois disso a gente entraria na parte de vendas, funis de venda, que é muito importante, que eu vou dividir com vocês várias estratégias de venda, tá? Desde automações, anúncios, até prospecção, lançamento, sala secreta, que eu estou fazendo com vocês hoje, abrir uma aula, né, de venda também, de divulgação. São muito completos os temas, e eles sempre vão ser adaptados a cada pessoa, por isso que são só 15 vagas, porque eu preciso conversar com cada um, identificar, né, os problemas, e vocês terem tempo de tirar dúvida na hora, de fazer as tarefas e me chamar para mim ajudar vocês também. Tudo bem? O áudio tá bom? Tá travando? Não? Tudo certinho? Eu vou falar um pouquinho do curso de capacitação, porque a mentoria não são todas as pessoas que vão conseguir uma vaga ou que estão prontas para entrar nela nesse momento, né? Também. Então, quando você vier conversar comigo, quem tiver interesse na mentoria, se não tiver vaga para você nessa turma, você entraria numa lista, tá? Numa lista de espera para ficar garantida para uma próxima turma ou assim que eu conseguir abrir novas vagas. Quem não tem ainda disponibilidade para entrar numa mentoria, para fazer o investimento da mentoria, ou ainda não está nesse momento, fala, nossa, Camila, eu ainda nem dou aula, eu estou começando a dar aula, né, não tenho como pensar em tudo isso, a gente tem a primeira opção, que é o curso de capacitação básico gravado. Eu vou compartilhar um pouquinho o slide só para a gente ver as informações mais técnicas, mas é nele que a gente tem acesso a todo o método de ensino, tá? Ele já vai te permitir dar aulas mais eficientes, preparar a aula mais rápido, se poupar fisicamente, precificar melhor, né? Tem uma aula onde eu te ensino a dar aula online, a começar a ganhar mais com tecido também. Então, se você está pronta, né, para começar e quer dar um primeiro passo, seria esse curso. E uma coisa excelente dele também é que se você investir no curso de nível básico agora, você ganha R$600 de desconto, né, de cashback, quando você for fazer a mentoria mais para frente. Então, você entra no curso, começa a se adaptar com o método, aplicar, já vai melhorar muito as suas aulas, né, e te dar mais tranquilidade na sua rotina também. E aí, quando você for entrar na mentoria, você teria esse desconto, tá? E aí, além disso, eu trouxe um presente para vocês hoje, que é um desconto de 10%, tá? Com esse cupom aqui, sucesso, para dar sorte para a gente esse ano. Então, quem quiser fazer a capacitação básica primeiro, eu vou deixar disponível esse desconto por 24 horas. Então, de hoje até amanhã à noite, vocês têm 10% de desconto para o curso básico. Eu vou mandar o link aqui também para vocês, se alguém já quiser acessar. E o cupom é sucesso, tá? Vocês vão ver que lá na hora do pagamento é só digitar que você vai ter os 10% de desconto. Eu deixei válido até amanhã, meia-noite, então vocês têm um pouco mais de 24 horas para aproveitar. Eu queria só abrir o curso na Hotmart também, para vocês darem uma olhadinha, esse curso gravado, tá? E aí, lembrando que quem estiver na mentoria ganha acesso desses cursos gravados também. E aí, vocês precisam fazer tudo? Não, quem entrar na mentoria, eu vou dar uma direcionada.
Fala, nossa, Camila, eu já ensino muito bem tais coisas, eu preciso fazer o curso inteiro? Não, você vai fazer isso, 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 eu vou te ajudar também, tá? Porque às vezes a gente não consegue fazer tudo, né? Deixa eu compartilhar só para a gente ver um pouquinho o curso. Vocês estão vendo minha tela, né? Vamos ver se vai abrir. Eu estou abrindo na página que é de editor, tá? Por isso que demora um pouquinho mais. Então, todo curso, né, nível básico, ele está aqui na plataforma Hotmart gravado. Assim que você compra o acesso, você já tem disponível todos os conteúdos aqui. Tá? O cronograma, a parte teórica. E tem até os contratos aqui de prestação de serviço, protocolo de segurança. E aí a gente começaria de uma forma bem organizada os módulos, né? O nível iniciação, então que aulas que você vai trabalhar nesse nível, desde o aquecimento até cada um dos movimentos. A gente tem módulo até de prevenção de lesão, né? Com os princípios que a gente usa e exercícios. E todos os módulos são assim, né? Eu tenho o nível básico subida, trava de pé, enroladas, chave de cintura. E aí, em cada módulo, vocês têm a aula prontinha para aplicar. Porque eu tenho desde o preparo de solo até o preparo com tecido específico, a didática, a chave de cintura pela tesoura. Aí eu vou vendo que eu tenho outras montagens pela russa, chave de cintura pela russa, grega, queda da grega, enfim, a gente tem muito, muito conteúdo. E todo ele bem mastigado, tá? De uma forma que vocês vão conseguir preparar essas aulas muito mais fácil, tá? Muito, muito mais fácil mesmo. Tá tudo mastigadinho. E o desconto válido por 24 horas, tá? As dúvidas desse curso, como que elas funcionam? Comentário na própria plataforma, tá? Vocês vão embaixo dos vídeos ali, tem um comentário que vocês deixam, eu respondo. Ou o grupo, porque esse curso também tem um grupo de alunos, então você pode sempre nesse grupo do WhatsApp tirar suas dúvidas comigo, sou sempre eu que vou responder. Teve algum problema com alguma aluna, alguma coisa que não funcionou, que você quer uma dica, vocês sempre podem me procurar também, tá? Na capacitação nível básico, não é só na mentoria que eu entrego essa proximidade, né? Então, qual a diferença? Se você está começando agora, se você não tem um método de ensino, se você não quer fazer um investimento tão grande e quer entrar na metodologia, quer dar um primeiro passo, eu recomendo o curso básico, né, que eu mandei o link para vocês. Mas se você já tem uma metodologia, já fez o curso básico, ou já trabalha há um tempo, né, acha que o método não é um problema, a mentoria seria uma opção mais adequada, né, para o seu momento, porque além de ter acesso aos cursos gravados que você vai poder revisar, vai poder aproveitar ali de alguma forma ou outra, né? Você vai ter o direcionamento da mentoria, tá? A gente é a única capacitação atualmente que oferece essa parte também, que te prepara não só para dar aulas, né, produtivas, eficientes, desgastar menos, mas também para vender essas aulas, para divulgar essas aulas, né? Que é o que, infelizmente, hoje o professor precisa ser um professor empreendedor. Tá? Principalmente quem tem um espaço, ou pretende ter, ou que é como eu, né? Eu nunca tive dinheiro para construir um espaço quando eu queria, e aí o online foi a minha chance de criar a minha escola, porque o investimento é muito menor, eu consigo atingir muito mais pessoas, de uma forma que agora que eu tenho dinheiro para investir em uma escola, eu não quero mais. Eu não quero mais, eu só quero o online. Tá? Então, eu acho que tem muitas possibilidades para a gente trabalhar junto e para trabalhar com tecido. Na mentoria, eu vou dividir todos os bastidores da minha escola online também, tudo que eu estou fazendo, todo o meu planejamento, toda a minha organização, todos os meus erros também, as minhas inseguranças vão ser divididas com vocês. E a ideia é realmente direcionar, né, vocês para a gente poupar tempo, tá? Porque eu acredito que tempo não é dinheiro. Tempo é o tecido das nossas vidas. Não sei se vocês conhecem essa frase, é uma frase do Antônio Cândido, tem tudo a ver, tá linda, né? O tempo é o tecido de nossas vidas. Eu queria terminar, assim, com essa frase. Eu gosto sempre de lembrar ela, deixar ali na minha mente, na minha cabeceira, porque eu já fui uma pessoa que trabalhou muito
que eu passava muito pouco tempo aproveitando com a minha família, com os meus amigos, ou me dedicando às coisas que eu gosto, porque eu estava focada totalmente no tecido acrobático no meu trabalho. E a mensagem que eu quero deixar para vocês também, que eu vou trazer muito na nossa mentoria e que eu já trago no curso básico, é que sempre vai vir na frente o nosso CPF, tá? A nossa pessoa. E depois o seu CNPJ, se você tiver ou for criar, né? A gente que cria essa empresa, a gente que cria o nosso método, não o contrário. Então, ter tempo, né, para aproveitar a nossa vida, para fazer as nossas coisas, eu acho que esse é o motivo da gente trabalhar, e não o contrário, né? Que a gente trabalhe para viver e não viva para trabalhar. Que é o que muitas vezes a gente que está no processo ainda de autonomia, de gestão de um espaço, né, mais autônomo, a gente vai passar por uma sobrecarga muito grande. Então, o que eu quero com o meu trabalho, né, é valorizar a nossa modalidade e trazer essa sustentabilidade também para nós professores, que a gente consiga ter esse equilíbrio, a gente consiga fazer um bom trabalho, ganhar bem e ter tempo, né, para aproveitar a nossa vida também. Então, a ideia do meu curso, da minha mentoria é essa, é trazer essa praticidade e essa orientação, esse direcionamento, para que vocês ganhem tempo, tá? Consigam fazer o que eu faço hoje, preparar a aula muito rápido e me organizar, me planejar de uma forma que eu faço tudo antes e consigo executar tudo com calma, né? Colocando a minha rotina e a minha vida pessoal como prioridade nessa rotina também, não só o trabalho. Bem, muito bom ter vocês aqui hoje. Vocês têm alguma dúvida? Querem comentar alguma coisa? Quero ouvir vocês também. Oi, Muito Camila. cansado, né? Oi, Quero falar. Deixei para falar no bora. final porque eu estou com meu bebê aqui fazendo bagunça. Primeiro, parabenizar pela iniciativa, né? Aqui é a Marcela Laurentini, do Núcleo Criativo, pioneira em Manaus. Acho que algumas pessoas talvez até sigam o meu perfil lá. E me identifiquei muito com a tua história, porque é uma história que se repete em outro CPF, em outro estado, mas com a mesma trajetória de instigação, pesquisa e ir atrás de conhecimento, e sempre com aquelas dúvidas em cima das dúvidas, insights de como fazer algo funcional para determinada função, que no caso seria para dar aula de tecido, que é realmente uma coisa muito complicada no nosso meio. Eu, por exemplo, estou há 20 anos nesse mercado e a minha luta foi exatamente parecida com a tua. Na minha época não existia rede social, nem esse mundo digital que a gente tem essa facilidade muito mais por conta da pandemia. Então, na minha época, eu tinha que pegar mesmo um avião e ir atrás de aprender na prática, anotar tudo como você e ficar naquela autossuficiência, porque nunca, assim, quando você está realmente buscando algo que não existe na tua região, não tem aquela pessoa para estar ali te orientando e te dando suporte técnico, né? Então, a tua história meio que se repete e eu me identifico com toda essa jornada, né? E todas essas questões que você colocou, principalmente da questão metodológica, foi toda essa minha luta. Eu sou formada em licenciatura em dança, então a minha formação é dentro de artes, voltado para a dança, né, que é um curso de educação física, mas voltado para as danças acadêmicas, que é balé, jazz e contemporâneo. E essa linguagem ela fica muito mais fácil para quem vem desse outro lado, né, artístico. E é uma coisa que eu sinto muita carência do circo por não ter essa referência para os novos artistas de hoje. Então, eu percebo que muitos são alunos que se tornaram professores por alguma identificação do seu serviço, por ser uma aluna mais e essa estratégia de vou dar um suporte para aquele professor, e isso se tornou uma rotina e a pessoa acabou se identificando como professora. E acontece muito
você ficar meio perdido de como manter a estratégia de uma aula, uma metodologia, porque isso não existe no circo, né? E a nossa referência é o circo tradicional, que é uma coisa assim meio bagunçada, pelo menos é a minha percepção. Então, a minha busca, esses 20 anos, foi exatamente isso, como dar aula de forma funcional, que os meus alunos tenham habilidade de movimento, segurança física, e que eu consiga dar e essa conscientização de que é uma atividade de risco. Então, isso envolve muita coisa. E eu acho muito corajoso os novos artistas de hoje ter esse interesse de buscar conhecimento, porque é muito além só de dar aula, né? Tem toda essa questão metodológica, didática, ética, envolve muita coisa, né? Empreendedorismo, se você for realmente abrir um negócio. E eu acho muito interessante da tua parte, parabenizo essa iniciativa de você dar essa mentoria, porque é uma coisa que nós, mais antigos do mercado, somos muito procurados para isso. E eu não tenho condições, hoje muito menos, que já tenho um bebê de 1 ano. E quando eu lanço alguma modalidade nova, com alguma nomenclatura diferente, porque eu venho desse meio artístico com a dança, e uso muito essa questão da parte pedagógica, linkando a dança com o circo e a parte de observações mesmo na minha aula, de diferente para chamar novos alunos, fazer novas modalidades e sair daquele circuito feijão com arroz, só aquele batidão. E, ultimamente, eu lancei uma modalidade, uma turminha, que muita gente me procurou, mas muita gente mesmo, assim, de outros estados, outros professores, querendo ter uma mentoria, mas não foi com essa nomenclatura que me buscaram, né? Queriam aulas, meio que para absorver como que eu consigo dar aula, por exemplo, para criança de 2 anos. Então, assim, é uma busca que eu venho todos esses anos de tentar desenvolver formas metodológicas que abranjam todas as idades. Então, hoje em dia, a minha aula, o meu público, o meu carro-chefe são aulas para crianças. É onde realmente eu ganho dinheiro com o tecido, né? Se realmente eu fosse levar aquela identidade de que de ver as escolas que têm turmas para adultos, que fazem aquelas apresentações de cabaré, que não é minha realidade lá em Manaus. Então, hoje, meu carro-chefe sim, tecido circense, só que um público voltado mais para a classe infantil, quem realmente me procura mais, e também é uma classe que fica mais tempo a longo prazo. Talvez essa minha fala possa ajudar outros profissionais que estejam iniciando agora, né? E de repente até façam esses links e tenham esses insights e acho que eu vou pegar esse gancho por aí, porque tinha a falta do que a gente tem hoje, né? Todo esse coletivo de informação, de quantidade de pessoas que têm as suas experiências nas suas cidades e possam levar isso, que contribua para outros, para esse intercâmbio, né, profissional. A minha fala seria mais ou menos isso, de te parabenizar, e que realmente é uma coisa que precisa no nosso meio, porque a gente não tem uma pedagógica voltada para circo, como tem a educação física e a dança, né, que são artes que têm formação acadêmica, e você tem ali uma metodologia de como procede toda a tua função profissional. Então, é meio que todo mundo é autodidata, todo mundo busca de uma forma se profissionalizar em loco e também nesse meio de intercâmbio, né? Eu busquei, achei interessante a tua promoção, né? Eu vi no patrocinado, mas eu também já te seguia há bastante tempo, conheci o teu trabalho através do Instagram e também por muitos amigos em comuns. Então, eu fiquei curiosa de ver o que eu poderia agregar de melhorias para a minha escola. Não sei se a mentoria seria algo interessante. Acho que sempre há coisas relevantes para contribuir no crescimento do teu espaço. Mas talvez o que me chamou a atenção, você argumentando agora, seria esse teu programa de iniciação mesmo, até mesmo para as minhas funcionárias que estão lá dando aula, e eu geralmente monto os meus planos de aula e gosto que elas
sigam esse planejamento de acordo e não deixar solto como muitas escolas fazem, que também foi uma coisa assim que eu fico horrorizada, como que uma escola não tem esse cuidado de fazer toda essa autonomia de gestão, de divulgação da parte de redes sociais e deixar na mão de um professor e fica assim meio à toa, sabe? E tem toda essa desconexão aí, a escola não conversa com o professor. É muito complicado esse universo e eu entendo perfeitamente todas as tuas falas e desejo boa sorte para quem está começando aí essa jornada que não é fácil, gratificante no final, é muito bom. E espero que todo mundo tenha sucesso aí nessa empreitada, que possam adquirir aí a sua mentoria, que eu achei ultra mega interessante, principalmente com a parte pedagógica, né, a parte da metodologia que você criou através dessas necessidades, né, de perceber essas necessidades e tato do, do que a cidade precisava na época. Eu que agradeço você estar por aqui, Marcela. Te acompanho há bastante tempo também. Acho que algumas pessoas aqui devem te seguir, né? Você faz um trabalho incrível. Eu te sigo há muito tempo, desde que eu estou começando também. Então, estou muito feliz de ter você, criar esse espaço de troca. Fiquem no grupo, tá? Mesmo depois que assim, não comprei, ou comprei, não quero saber. Por quê? Porque eu vou fazer outras aulas, outros momentos assim, tá? De professores. Então, estando ali, você vai ser convidado, vai receber o link, é mais fácil da gente se comunicar, né? Respondendo um pouco o que a Marcela falou, se a mentoria ajudaria espaços, depende muito do momento que você tá e das suas necessidades. Então, geralmente, o que eu faço? Essa reunião de alinhamento. Tá? Então, assim, quero entrar na mentoria, mas não sei se é para mim. Me manda uma mensagem que a gente vai fazer uma reunião. Porque aí eu vou entender exatamente o que você está precisando e vou ser sincera se vai colaborar ou não, né? No seu caso, Má, eu acho que você poderia investir muito também em não consolidar, porque a sua metodologia já está consolidada, mas ou gravar, registrá-la de alguma forma, né? Que foi o que eu fiz. Quando eu gravei a capacitação, foi muito nesse intuito, assim, eu não aguentava mais fazer turma ao vivo e capacitar os professores, ensinar as mesmas coisas, tecnicamente toda vez, e às vezes, né, fazia turma com aluno, outra turma online, turma presencial, e eu tinha muita coisa solta ali, tudo na minha cabeça, tudo anotado, tudo espalhado. Quando eu gravei o curso para o online, né, planejei, isso fechou ali, eu tenho isso registrado. Então, assim, independente de você querer vender no online ou não, eu acho muito legal registrar essa metodologia. Você já deve ter tudo anotado de uma forma, mas assim, grava tudo, organiza. E assim, se você quiser uma renda no online, daria para vender. Ou em formato de mentoria, que nem o pessoal já te procurou, ou até mesmo gravar esse curso, né? Gravar esse conteúdo e disponibilizar online, que seria maravilhoso. Eu acho que a mentoria hoje em dia seria como gerir um negócio à distância. Eu não sei se você sabe, mas eu já moro há 6 anos em São Paulo e a minha escola fica em Manaus. Então, ela está há 6 anos funcionando à distância. E todo mundo me pergunta qual é a porção mágica. E eu digo que são vários fatores, né? Um deles é ter uma equipe fiel ali. Eu tive que amarrar todo mundo na CLT para poder ter certeza de que o negócio iria funcionar. Foi o primeiro passo, né? E o segundo passo é confiar no teu negócio que você já criou há anos atrás e comigo há 8 anos. Sim, também teve um investimento com câmeras que eu pudesse estar ali quase que 100% presente com áudio, câmeras que te seguem com sensor de movimento. Então, foi um negócio bem complicado. Então, hoje em dia, todo mundo pergunta, gente, mas como que tu consegue gerir uma escola à distância há tanto tempo e ainda montar espetáculo? Ir para os espetáculos. Então, hoje em dia, eu realmente eu tenho uma nomenclatura de que hoje eu não sou mais professora de circo, eu sou produtora cultural mesmo, né? Eu faço a gestão da escola, escrevo projetos, participo de todos esses editais aí que estou na batalha também,
e escrevo espetáculos e tento vender para patrocinadores, né? Então, acho que futuramente, quem sabe, eu possa fazer uma mentoria dessa porção mágica que me pedem, né? Então, hoje em dia, é mais esse network que eu tento mais ou menos explicar como funciona, mas foi realmente um achado, assim, foi um negócio que deu certo, graças a Deus, e espero que mantenha. E todo mundo me pergunta: você vai abrir uma sede em São Paulo? A pergunta que eu mais escuto: você vai abrir uma sede em São Paulo? Quem sabe no futuro? Vontade eu tenho, mas motivação não, por conta da pandemia. Eu vi muitos colegas fechando seus espaços e eu tenho muito medo de investir tudo de novo, passar por todo o perrengue de novo. E fora que em São Paulo é surreal, os valores de aluguéis é um negócio assim que não compensa o estresse. Então, quem sabe no futuro eu venda junto e aí e venda essa mentoria dessa porção mágica. Maravilhosa, tem que vender mesmo, porque é muito, muito bom, né? É um grande desafio gerir um espaço, ainda mais à distância, né? Então, assim, eu acompanho esse processo e admiro muito também, principalmente por isso, né? Como que essa mulher faz essa gestão tão boa à distância, é maravilhoso. Depois vocês pode mandar aqui no chat, mas depois qualquer coisa a gente manda os arrobas no grupo também, sabe? Faz uma lista dos arrobas de quem entrou na aula, quem está no grupo, para a gente se seguir, né? E acompanhar os trabalhos maravilhosos de todo mundo. Eu mando também alguns Instagrams, Marcela faz um trabalho lindo. Muito feliz de ter vocês aqui. Vocês têm mais alguma dúvida, alguma coisa para acrescentar? Gostei muito desse espaço de troca. A gente continua também pelo grupo, tá? Tanto por mensagem, quanto combinando outros momentos assim, né? Eu quero fazer mais aulas desse tipo, para a gente trocar nessas experiências, se fortalecer mesmo. Porque eu acredito muito que quanto mais junto a gente tiver, mais a gente cresce, tá? Mais a gente chega perto da valorização da nossa modalidade. Amei muito ter vocês aqui. Me mandem mensagem, tá? Não esqueçam que até amanhã tem desconto para o curso básico. E que nem o caso da Marcela, ela tem uma escola, tem professores que dão aula para ela. Se alguém tiver num caso parecido, vocês podem adquirir o curso básico com o e-mail da escola, por exemplo, e você pode compartilhar com a equipe, tá? Eu não vou falar, nossa, você tem que comprar um curso para cada professor. Não, você compra um para a escola. A única coisa que acontece com a Hotmart é que ela permite você emitir só um certificado, mas aí é só vocês falarem comigo. Eu adquiri o curso para a escola, 3, 4 professores fizeram, você vai me passar o nome de todos eles e eu vou fazer o certificado à mão, tá? Porque a Hotmart só vai deixar fazer um. Então, quem está nesse caso é um investimento também para o espaço. Como eu quero ajudar vocês a ter a metodologia, facilitar o trabalho, eu ofereço essa opção. Você compra pela escola e você usa esse mesmo e-mail, acesso, todos os professores podem estar acessando, né? Porque é uma forma de facilitar a capacitação de professores de quem tem um espaço, tá? Porque em vez de ter que gravar tudo, passar tudo, você dá o acesso do curso para eles. E é isso. Eu desejo também boa sorte e sucesso para todos, né? Estamos juntos esse ano. Seja que vocês entrem na mentoria ou no curso ou não, né? A gente está no grupo. Eu estou aqui também para trocar com vocês, para apoiar vocês. Quem tiver mais dúvidas, manda também aqui ou no grupo. E amei, tá? A gente demorou um tempinho a mais, mas acho que foi produtivo. Espero que vocês tenham gostado. E amei ter vocês aqui hoje, tá? Obrigada por tudo. E é isso, a gente segue conectada pelo grupo, pelo Instagram, nos cursos, e vamos juntos. Beijo, 2024 de sucesso pra gente, amei demais. Até a próxima. Obrigada, gente. Boa noite para todos.